Evangelho de João, capítulo 11, versículo 15. Vamos ler o 14, vai. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus irmãos codiscípulos: Vamos também nós para morrer com eles? Para morrer com ele? Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. Muitos dentre os judeus, tinham vindo ter com Marta e Maria para consolá-la a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta ao Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerás. Certamente crês isto. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse em particular: o Mestre te chama. Amém? O Senhor Jesus queria dar uma lição de fé aos seus discípulos. Uma das prerrogativas do Messias, segundo a lei, é que ele teria que ressuscitar mortos. Quando os doutores da lei inquirissem qualquer pessoa que se dizia Messias, uma das coisas que que batia no peito e dizia ser Messias, teria que provar ou que mostrar é que ele podia ressuscitar mortos. Jesus quer dar uma lição aos discípulos, mostrando que alguém é possível ser trazido da morte para a vida. Ele permite que toda essa situação, e você já conhece a história que acontece com Lázaro, chegue ao extremo da morte de Lázaro. Para quê? Para que os discípulos pudessem, sim, acreditar ou começar a aprender, porque eles estavam sendo treinados, irmãos. Veja só, os discípulos estavam sendo treinados para transmitir a mensagem do Evangelho para as próximas gerações. E se eles não absorvessem tudo o que Jesus pudesse ensinar, eles estariam incapacitados de transmitir a mensagem. A grande verdade é que a mensagem da fé ou de fé tem se perdido ao longo dos anos. As pessoas têm acreditado mais no poder da mente, têm acreditado mais no humanismo que a igreja tem vivido. As pessoas têm acreditado mais no que é possível, no que é explicável, do que ter fé. As pessoas têm preferido acreditar. Mas como se manifesta a fé? A fé, além de ser um dom, descrito por Paulo na lista
dos dons espirituais. A fé também é um atributo da alma. E ela tem o poder de se relacionar com o natural e com o sobrenatural. Eu tenho fé para acreditar naquilo que eu estou vendo. Embora Hebreus 11 diz que a fé é acreditar naquilo que os olhos não estão vendo. A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Mas, infelizmente, com o passar do tempo, as pessoas transformaram a fé do invisível na fé do visível. Estão entendendo, sim ou não? As pessoas só acreditam no que elas podem ver, no que elas podem tocar, no que elas podem manipular. E a verdade, a fé que o Senhor Jesus estava querendo transmitir para os discípulos era a fé daquilo que não se podia ver, que não se podia tocar. Esta é a verdadeira fé. É a fé que Deus quer que nós criemos e desenvolvemos em nosso espírito. É a fé que Deus quer que a gente se mova. E a grande realidade é que a fé, ela tem a vida, a fé nos revela que existem dois patamares dentro da realidade humana. O primeiro patamar é a visão natural, a visão terrena. Os meus olhos podem ver, logo eu posso me relacionar, logo eu posso acreditar. E por isso que foram se perdendo ao longo do tempo tantas coisas que aconteciam na igreja primitiva, que os homens preferiram acreditar. Isso aí era para a igreja de hoje, para a igreja primitiva, para o tempo dos apóstolos. Isso não é mais possível hoje. Por quê? Porque não consegue se relacionar com o sobrenatural, consegue se relacionar com aquilo que eles podem ver, ou que eles podem ler, ou que a ciência possa provar. Isso é humanismo. Eu só consigo me relacionar com aquilo que a ciência pode provar. Escute, e a fé, ela se move em outro sentido. Estão me entendendo, sim ou não? A fé se move no sentido eterno. O outro patamar é o patamar das coisas espirituais, das coisas eternas, que os nossos olhos não podem ver, mas podemos nos relacionar com elas. E isso só pode acontecer através da fé que Deus coloca em nós, através da palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ninguém consegue ter fé se não ouve a palavra. Ninguém consegue ter fé se não lê a palavra. Ninguém consegue ter fé se não se relaciona com a palavra e com o Deus da palavra. Escute, irmão, qualquer coisa longe disso é fé natural, é coisas que as pessoas podem explicar. E a respeito disso, que foram criadas imagens. Porque as pessoas começaram a entender que era impossível se relacionar com um Deus que eles não podiam ver. Isso desde o tempo do Egito, quando eles saíram do Egito. A maior briga era que como que eles se relacionavam com Deus que eles não podiam ver. Criaram um bezerro de ouro no deserto. Aí Deus proíbe os homens de se relacionarem com aquilo que eles veem. Porque a fé é se relacionar com aquilo que você não vê. E é esse patamar que o Senhor Jesus chama os discípulos para subirem, sair do natural e subir o degrau para o sobrenatural. Você precisa entender isso. Você precisa parar de agir com a mente, de agir com aquilo que você pode ver, pode tocar, ou pode ouvir, ou coisa desse tipo. E a fé consiste no exercício da alma em crer nas coisas terrenas que, para quem está longe de Deus.
Para quem está longe de Deus, para quem está longe de Deus, a fé consiste em crer nas coisas terrenas. Eu creio no meu emprego, eu creio no meu salário, eu creio no meu chefe, eu creio que se eu não levantar às 6 da manhã, e essas coisas todas que nós estamos cansados de ouvir, que as pessoas elas conseguem ir trabalhar doentes, mas não conseguem vir para a igreja doente, porque elas creem que não creem que o Deus que pode curá-los aqui. Eu não vou na igreja porque eu estou doente. A igreja é um lugar para receber cura. Sabe por que você não vem na igreja quando está doente? Porque você não crê. Você não crê, irmão, desculpa. Você crê no médico. Você crê no remédio que o médico vai te dar. Você crê na injeção que o médico vai te dar. Mas você não consegue crer num Deus que pode, num sopro, te curar. É muito mais fácil, e as pessoas estão se relacionando com isso. Você pode crer num copo d'água que é distribuído nas igrejas por aí. Você pode crer numa cruz, num punhado de sal. Você pode crer numa chavinha, num martelinho. Mas não pode crer num Deus do invisível que pode te curar, que pode agir na sua vida. É isso que as pessoas estão vendo. Elas estão trocando a fé sobrenatural por uma fé de coisas que se pode pegar. E o nome disso chama-se ponto de contato. É um ponto de contato com Deus. Nada, irmão, isso aí é mentira. Isso é mentira. Está entendendo, sim ou não? O que eu quero dizer para você é que você precisa começar a crer que Deus pode fazer além do que os seus olhos podem ver. Se nós começarmos a distribuir água ungida aqui, vai encher de gente aqui. Vou ungir água, tá? Pronto, a água está ungida agora, com a minha baba. Sabe, irmãos, é isso que Jesus estava dizendo. E ele chama os discípulos para saírem de um mover natural. E ele permitiu que Lázaro morresse para provar. Versículo 15 diz, para que vocês creiam. Lázaro morreu para que vocês creiam, diz o texto no versículo 15. Ele está falando para os discípulos, está na hora de vocês começarem a ver coisas que vocês nunca viram ainda. Está na hora de vocês começarem a subir o nível. Está na hora de vocês começarem a subir a escada da fé. Está na hora de vocês começarem a compreender que as coisas não acontecem do jeito que você quer, mas acontecem do jeito que eu planejo. O Senhor está chamando os discípulos agora para começar a subir um degrau sobrenatural. E Tomé, não é que Tomé era incrédulo, irmãos. Tomé era o único que tinha coragem de dizer que era incrédulo. Essa é a grande verdade, viu? Tomé era o único que tinha coragem de dizer. E ele fala para os discípulos, chama os caras, não, o mestre está maluco, nós vamos lá para morrer junto com ele. Nós vamos lá para morrer junto com Lázaro. Quem não entende o que Deus está fazendo, reclama. Quem não entende o que Deus está fazendo, reclama. Quem não entende o que Deus está fazendo na sua vida, vai murmurar. Como assim? Irmãos, Deus faz como Ele quer, quando Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer, da forma que Ele quer. Ele escolheu Abraão porque Ele quis. Abraão se destacou no meio da multidão, aquele cara ali, vou escolher ele. Igual Abraão tinha um monte, mas Deus decidiu escolher Abraão, vou pegar aquele cara ali. E vou fazer dele uma grande nação. Pronto, irmão. E Abraão obedeceu ao chamado de Deus. Simples assim. Abraão só tinha duas coisas, a sua fé e uma palavra de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela e vá para a terra que eu te mostrarei. Abraão fala, tudo bem, eu vou. O que ele tinha? Fé. Ele não podia ver a grande nação, ele não podia ver a terra, ele não podia nada, mas ele recebeu uma palavra que veio do alto, num ambiente de idolatria. Escute, irmão, Abraão vivia num ambiente de idolatria, Abraão vivia num ambiente de tantas coisas ruins, mas ele ouve Deus falar com ele, e ele recebe aquela palavra e diz, eu vou. Ei, Deus só quer que você tome uma decisão, que ouça a voz dele e comece a se mover por fé.
Foi isso que ele falou para os discípulos: vocês não estão entendendo nada. Vamos subir um patamar. Jesus estava a 45 minutos, 1 hora mais ou menos de Betânia. Ele não estava muito longe. Mas ele preferiu deixar Lázaro morrer para ensinar Lázaro, para ensinar os discípulos, desculpe, a se moverem por fé. Às vezes você grita: Deus, o Senhor está tão longe. Não, irmãos, às vezes Deus está tão perto, mas Ele quer te ensinar. Ele quer te ensinar que você não precisa se matar para ser abençoado. Que você não precisa destruir a sua saúde para ser abençoado. Que você não precisa se matar para os outros, pedir pelo amor de Deus. Não, irmão. Deus quer te ensinar que é você pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. É isso que Deus quer que você entenda. Que Ele está mais perto do que você imagina, mas às vezes Ele não chega na hora que você quer para te ensinar. Deus, o Senhor não vai vir? Não. Por que você não vai vir, Senhor? Porque eu quero te ensinar. Vocês precisam aprender a se mover por fé e não por vista. Vocês precisam aprender a se mover pela fé e não pelo que vocês podem comprar, e não pelo que vocês podem tocar, e não pelo que vocês podem alcançar com as suas forças. Ei, Deus quer que você saia do natural, tire essa mente natural, humana, e comece a se mover pela fé. Mas como me movo pela fé, apóstolo? Da seguinte forma: Jesus estava perto, mas preferiu deixar que as coisas ruins acontecessem, porque Ele queria tratar. Começa um tratamento de Jesus com as pessoas. Marta, quando vê Jesus, sai correndo. Marta representa a pressa, o desespero. Ela cria, mas como tal, não age. Ela cria que Jesus podia ressuscitar. Ela chega a dizer: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela chega a dizer isso para Jesus, mas ela não age dessa forma. Ela está desesperada, porque ela já chega declarando a derrota nos lábios. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora já é tarde, já faz 4 dias. Ela estava nos seus lábios com a derrota, com o sofrimento. Ela encontra Jesus e não para dizer: ainda bem que o Senhor chegou. Mesmo que meu irmão esteja morto, o Senhor vai fazer alguma coisa. Não, ela chega dizendo para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ou seja, ela cria, mas não se portava como quem cria. Muitos creem, mas não se movem e não se comportam como alguém que crê. O que Deus quer que você entenda é: crer é uma coisa, se mover como alguém que crê é outra coisa. Maria permanece sentada em casa. Ela não se manifesta. E nós podemos ver isso no capítulo 12, quando Jesus está na casa de Simão. E Lázaro está contando o seu testemunho. Maria está servindo a todos. Escute. Marta tinha fé para que o Senhor curasse o seu irmão. Mas não tinha fé para que o Senhor ressuscitasse o seu irmão. São 2 tipos diferentes. Você crê que tem fé para algumas coisas, mas para outras não. Está entendendo? Marta tinha fé para Jesus curar, mas não tinha fé para Jesus ressuscitar. O que você pede para Deus todo dia? O que você fala com Deus todo dia? Senhor, me dá força para continuar. Não, irmão. Eu vou continuar mesmo sem forças. Porque Deus é comigo. Porque quando as minhas forças acabarem,
a dele vai começar a se manifestar em mim. Porque quem fala assim, me dá força para continuar, é porque já está querendo desistir. Eu não tenho força, Senhor, mas eu vou continuar. Porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu vou me alegrar na tribulação. Eu vou me alegrar na dificuldade. Eu vou dar risada do problema. Porque eu sei que a minha alegria, a minha força vem do Senhor. O Senhor nos chama para sair do patamar do natural e subir o nível da fé, onde nós vamos começar a ver coisas sobrenaturais acontecerem. Quem quer ver coisa sobrenatural acontecer aqui? O Senhor chama eles agora e fala assim, ei, aonde vocês colocaram o defunto? Aonde vocês colocaram o defunto? Eles começaram a dizer, Senhor, já está cheirando mal. Ele não está perguntando se está cheirando mal ou se está cheirando bem. Ele está perguntando aonde dói. Ele está perguntando aonde está o problema. Você está escondendo o problema. Não adianta esconder. Deus quer agir. As pessoas, elas colocam os problemas e enterram e decidem esquecer. Eu vou esquecer, eu vou deixar para lá. Já foi. Não. Ele quer agir. Conta com o teu irmão. Fala para ele. Ele quer agir. A palavra para mim aqui que arrebenta é quando Jesus fala, sabe, irmãos? Jesus começou a falar, a perguntar e a falar tantas coisas. E chegou um momento que ele falou, chegamos no cemitério, onde é aquela cova ali? É aquele buraco que vocês colocaram, ele tem uma pedra na frente, tira a pedra. Mas mestre, tirar a pedra, como assim? Tira a pedra. Aí Jesus dá uma bronca, eu entendo isso aqui como uma bronca. Versículo 40. Porque eles começaram a indagar no versículo 39. Então ordenou Jesus tirar a pedra e disse Marta, irmã do morto, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias o defunto. Jesus vira para ela e fala, ei, minha filha, para. Olha bem para o teu irmão do seu lado, olha bem no olho dele. Fala para ele, para, meu. Fala para ele, larga a mão de bobeira. Fala para ele, larga a mão de bobeira. Agora aponta o dedo para ele, fala, se você crer, você verá a glória de Deus. Jesus fala para Marta, larga a mão de bobeira, meu. Só estou mandando tirar a pedra porque eu estou mandando. Se você crer, você verá a glória de Deus. Mas só pode ver a glória de Deus quem? Crê. Ver a glória de Deus não é para qualquer um. Você vai ver o que Deus vai começar a fazer na sua vida. E é interessante que haviam muitas pessoas que haviam vindo para chorar e prantear e lutar a respeito de Lázaro. Jesus não se importou quem estava lá. Ele simplesmente disse, eu vou fazer. Não importa quantos dias este defunto está aí dentro. Eu vou realizar um milagre. E se você crer, você verá a glória de Deus. Escute, você esperava eu chegar
semana passada, mas eu cheguei hoje, não tem problema, mesmo depois da hora, mesmo depois do tempo, mesmo depois de eu cheguei. Escute, Deus chega na hora, chega no dia, chega antes da hora, mas Ele chega depois da hora também, e quando Ele chegar depois da hora, é que você vai ver a glória dEle se manifestar na sua vida. Aquilo que está morto vai ressuscitar em você, aquilo que está apagado vai se acender. Deus vai agir na tua história de maneira sobrenatural. Você precisa começar a acreditar. Maracalabaçuia. Saia do natural. Deus vai fazer o que os homens não podem fazer. Deus vai realizar o que os homens não podem realizar. É isso que Ele vai fazer. Aonde a mão do homem não chega, a mão de Deus chega. É isso que Deus quer que você aprenda. Ele dá um grito: Lázaro, vem para fora. Então saiu quem estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto num lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Sabe o que significa isso? Lázaro saiu, preso, enrolado. É muito mais profundo isso aqui, mas que eu não vou falar agora, irmão. Porque ele foi jogado numa caverna, num buraco na pedra. Não é que num túmulo igual ao nosso, que cava, não. Eles eram colocados num buraco, numa pedra. Eles cavavam uma pedra e colocavam lá dentro. E às vezes ficava longe, entendeu? Às vezes não dava para o defunto vir sair andando. Está entendendo, sim ou não? Lázaro sai, enrolado no lençol. Escute. Deus vai ressuscitar, amém? Mas tem um detalhe: vai vir enrolado, vai vir preso, vai vir com problema. E sabe qual é a sua função? Desatar, desenrolar. É isso que Deus quer que você entenda. Ele está dizendo para você que a sua função é tirar a pedra. A função dele é fazer o milagre. E quando o milagre acontecer, a sua função é soltar, para que aquilo que Deus te deu se manifeste para que todos vejam. Todo mundo tem que ver o que Deus vai fazer na sua vida. Está entendendo, sim ou não? Deus disse para o povo: vocês vão invadir, vocês vão conquistar a terra, amém? Eles atravessaram o Jordão, entraram na terra. Porém, Deus deu a terra para eles. E a função deles era conquistar e expulsar os adversários. Desatar e deixar ir é expulsar os adversários. Deus te deu a terra, mas você precisa expulsar os adversários, gente. Se você não expulsar os adversários, a terra não vai ser sua nunca. Está entendendo? Se mover por fé é crer que Deus está agindo na tua causa. Até quando você vai ficar se matando? Até quando você vai ficar aí chorando? Até quando você vai ficar se lamentando, que nem Marta? Maria ficou esperando. O mestre vai vir, não tem problema. E a hora que ele chegar, alguma coisa vai acontecer. Até quando você vai ficar se lamentando? Para! Não é ninguém que vai fazer, é Deus. É isso que você tem que entender, que não é ninguém que vai fazer, é Deus que vai fazer, é Deus que vai realizar, é Deus que vai operar, é Deus que vai trazer de volta, é Deus que vai restaurar a sua vida, os seus sonhos, os seus projetos, é Deus.
Por isso eu quero chamar você hoje para dar um passo. Ei, sair do natural. Imagine a cara dos discípulos. Imagine a cara dos discípulos quando chegam lá e Lázaro já está morto e falam, mestre está maluco. E quando eles veem Lázaro sair para fora, todo envolto nas faixas e nos lençóis. Eu não sei se isso é verdade, eu não estudei a fundo, mas dizem que na cultura judaica, a pessoa será considerada morta depois de 3 dias de morto. Jesus chegou no quarto. E a ciência diz que depois de 4 dias, não existe mais como uma pessoa voltar a viver. Porque no 2º dia, a préula do pulmão estoura e contamina todo o corpo. Quando incha, a préula do pulmão estoura e envenena todo o corpo. A carne descola dos ossos. Imagina a situação de Lázaro. 4 dias. Era impossível. Fala para o teu irmão. É impossível. Mas Deus pode fazer.